Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, ok? Gravando as nossas aulas de literatura, beleza? Então, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, certo? Ultimamente, na sala de aula virtual, estou trabalhando muito história, dando mais ênfase, dando mais destaque à questão da história, as aulas de história. Mas, certo, a partir da semana que vem, eu irei, certo, dar uma ênfase, dar um destaque maior nas nossas aulas de literatura, certo? Eu estou um pouco em falta com relação à literatura com vocês, e principalmente no que se refere à nossa sala de aula virtual, ok? Por quê? Porque na sala de aula virtual a gente tem mais tempo para a gente poder fazer leitura e para a gente poder fazer a discussão da obra em questão. E principalmente esse tema, que é um tema atual, certo? É um tema extremamente importante para a gente poder discutir, né? Eu já venho discutindo com vocês o conceito de responsabilidade, certo? Já venho discutindo com vocês a corrupção, certo? Que é uma realidade, infelizmente isso ocorre, isso é uma realidade da sociedade brasileira, inclusive, né, meus amores, infelizmente, né, o brasileiro já associa a política à corrupção, ok? Corrupção que ocorre em várias instituições nesse país e que isso traz um mal para a sociedade. Os indivíduos da sociedade brasileira que mais sofrem com a corrupção é principalmente a parcela mais pobre da nossa sociedade, né? Que é a maioria, é a que sofre mais com este mal existente na sociedade brasileira, beleza? Então, é um tema para a gente ler e é um tema para a gente poder ler, não só simplesmente ler, mas refletir sobre esse tema, certo? E a partir da reflexão, a gente possa tomar uma determinada posição, ter um posicionamento certo? Diante deste mal que acontece na nossa sociedade, está presente, né? A gente sabe que faz parte, né? Ocorre corrupção em várias instituições brasileiras, e aqui no caso a instituição, né, aqui da história em questão, do enredo em questão, é a corrupção, é fraudes na Previdência Social, ok? Beleza? E aqui eu quero fazer uma leitura com vocês, e é bem interessante aqui, certo? Para a gente poder discutir também o conceito de justiça, certo? Discutir o conceito de justiça. É por isso que a página do livro que eu escolhi para trabalhar hoje com vocês, aliás, a parte do livro, o capítulo do livro, certo? Que vem a ser a página 42, que traz como tema o diálogo. Aqui nós vamos ter o diálogo entre Armando, o corrupto, Armando que fraudou, Armando que desviou muita grana, certo, da Previdência Social, certo? Se ele desviou muita grana da Previdência Social, significa dizer que ele ocupava uma posição importante nessa instituição que é a Previdência Social, porque a classe trabalhadora trabalha certo? E uma porcentagem do seu salário vai para a Previdência Social, para que chegar a uma determinada idade, para que a gente possa se aposentar, beleza? Então, é tirar dinheiro de quem trabalha, principalmente a classe trabalhadora brasileira, que a maioria trabalha tanto, é tão explorada, certo? É tão explorada, e o indivíduo como Armando ter a coragem, né,
de desviar dinheiro, o dinheiro que é da classe trabalhadora. Beleza? Porque eu estou trabalhando hoje e é descontado, né? Lá os 9%, alguns são 8%, outros são 9%, que vai, certo? Que é descontado para a Previdência Social, para que eu possa, quando eu chegar, né, a uma determinada idade, ou quando a um determinado tempo de serviço, para que eu possa me aposentar, ok? Então, e é com esse dinheiro que o Estado brasileiro paga os aposentados atuais, beleza? Então, e Armando aqui não queria saber, né? Ele desviava, né? Ele era desviava por meio de fraude, né? Dinheiro da Previdência Social e mantinha ali todo o conforto, né? Mantinha todo o conforto, todo o bem-estar da sua família. Embora a mulher não tivesse culpa e muito menos os seus filhos tivessem culpa do que o pai estava fazendo, beleza? Do que isso que o pai estava fazendo que é errado, que é injusto, beleza? Ok? Então aqui nós temos o diálogo, um diálogo, né? Inclusive o título do capítulo se chama O Diálogo. Aliás, diálogo. E o diálogo aqui vai ocorrer entre Armando, o fraudador, certo? O corrupto, e o Paulo César, o PC, o advogado, certo? O advogado. Beleza? Por isso que eu falei para vocês que esse capítulo é interessante para que a gente possa refletir sobre as leis, possa refletir sobre o conceito de justiça. Beleza? Então vamos lá, né? Eu quero ler para vocês, eu vou começar a leitura a partir da página 42. Armando parecia não suportar mais. Estava a ponto de chorar. A gente nunca se lembra de como começou, não é mesmo? Seu olhar angustiado foi até a carranca impassível do advogado e voltou. A indagação desfazendo-se no silêncio pouco encorajador, que por vezes se adensava dentro do escritório dominado pelo frio siberiano do ar-condicionado. Apenas começou. Inquietou-se ver Paulo César, um espesso bigode muito bem cuidado. Era a primeira coisa que se notava ao olhar para ele, por detrás do qual se escondia um homem de modos agradáveis. Seus grandes olhos castanhos não paravam um só instante de se mover para lá e para cá. Prescrutadores, inquiridores, implacavelmente devastadores. Apesar de pouco mais de 40 anos, o cabelo rareava no alto da cabeça e grandes estradas na testa larga anunciava a inevitabilidade de uma calvície, das mais acentuadas, por sinal. Agora nós vamos chegar no diálogo propriamente dito entre o advogado e o corrupto, beleza? Parecia tão fácil, é sempre assim, disse PC distraidamente, sem olhá-lo, rabiscando a folha de papel. Né? Vejam bem aqui, ó, quando ele diz assim, ó, é sempre assim, né? Armando disse, parecia tão fácil. Aí o advogado, é sempre assim. Disse PC, ó, distraidamente, sem olhá-lo, rabiscando a folha de papel. Vejamos bem, é como se aquilo para o advogado fosse algo comum, banal, corriqueiro, certo? É nesse ponto que depois eu quero me aprofundar com vocês e trabalhar com vocês, certo? Fazer uma ligação desse tema com a filosofia de Hannah Arendt.
principalmente no que se refere à questão da banalidade do mal, beleza? Mas isso eu vou trabalhar com vocês na sala de aula virtual, ok? É verdade. Para falar a verdade, vai ser sempre assim. Como disse, há nada, nada mesmo. Isso simplesmente entra na gente. Ninguém sente nenhum problema de consciência. Olha aqui, meus alunos. É por isso que eu disse para vocês que eu quero trabalhar na sala de aula virtual com vocês essa questão do problema da consciência. Beleza? Afinal de contas, está todo mundo tirando um pouco. Ou seja, é um mal, certo? Um mal que ocorre nas instituições do Estado brasileiro, certo? As pessoas têm consciência disso, certo? Isso traz o mal. É justamente sobre essa questão do mal que a corrupção traz, certo? Isso foi banalizado, certo? Mas isso traz consequências para a sociedade brasileira e principalmente para os mais pobres desse país e os mais explorados desse país, são os que sofrem mais com essa questão da corrupção, ok? Então, aqui é como se a corrupção fosse algo banal, as pessoas aceitam, certo? É aí onde, certo? Aí onde, né, como falei para vocês, que a gente pode discutir aquilo que Hannah Arendt chama de banalidade do mal, que as pessoas roubam, certo? Isso traz consequência, mas quem rouba não tem, né, não pensa sobre as consequências que isso traz para dentro de uma sociedade. No caso das consequências aqui, o mal, certo? O mal que isso traz para a sociedade. Os milhões de brasileiros que sofrem, certo, pelo fato de ocorrer corrupção em várias instituições desse país, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao diálogo, né? Repetindo aqui, né? Isso simplesmente entra na gente, ninguém sente nenhum problema de consciência, afinal de contas, está todo mundo tirando um pouco, ou seja, né, aquilo que eu falei para vocês, né, quando ele mesmo está dizendo assim, ó, afinal de contas, está todo mundo tirando um pouco, né, e quando ele diz que nenhum problema de consciência, é como se a corrupção fosse algo normal, certo? Se tornasse algo normal. É normal roubar, certo? É normal tirar dinheiro de quem tanto trabalha nesse país. Isso é normal para beneficiar, né? Para proporcionar o luxo, para proporcionar o conforto de uma minoria. E isso fazendo mal para a grande maioria. Ok? Por isso que dá aqui para a gente trabalhar essa categoria, a banalidade do mal, o mal banal. Certo? Isso é desastroso para uma sociedade, gente, certo? Porque o mal banal, certo? Não há essa questão de as pessoas simplesmente fazem o mal e pronto, e não há nenhum problema de consciência. As pessoas não pensam sobre as consequências, certo? Sobre as consequências que isso traz para grande parte da sociedade brasileira. É quando Hannah Arendt vai falar, quando ela vai falar sobre essa questão da banalidade do mal, isso, né, quando os carrascos nazistas simplesmente recebiam ordem para exterminar, ordem para praticar o mal, e eles não pensavam sobre as consequências, certo? Eles simplesmente recebiam ordens e cumpriam as ordens, certo? Que essas ordens que eles recebiam era para exterminar pessoas, certo? E ele simplesmente fazia e não tinha nenhum problema de consciência. Por isso que eu falei para vocês que dá para a gente trabalhar aqui também essa categoria, né? Essa questão da banalidade do mal também.
Porque a corrupção, ela traz sim consequências desastrosas para uma sociedade. Beleza? A falta de um médico no posto, a falta de um médico no hospital, a falta de um curativo, a falta de um remédio. E a gente sabe que a população, que o povo brasileiro é um dos que mais trabalha no mundo, um dos que mais pagam impostos no mundo, e não há um retorno compatível com os impostos que a gente paga. Ok? Então vamos lá. O rosto, e aqui lembrando uma coisa, que o advogado de um corrupto com um advogado, com uma pessoa que lida com a justiça, ok? Pensem sobre isso, beleza? Então, já concluo daqui a pouco, ok, meus amores? O rosto de PC transformou-se magicamente no sorriso zombeteiro que lhe torcia os lábios finos. Parece até algo justo, não? Ou seja, né? Parece até algo justo, não? Ou seja, se todos roubam, você também, é como se todos roubam, né? Como se eu estou numa posição, se eu posso roubar, eu tenho que roubar também. Ok? Isso aqui, o advogado falando, o que lida com a justiça falando, né? Ele faz, parece até algo justo, não? Parece normal. O mais assustador é que muitos acham normal. E que isso realmente é algo assustador. Né? Parece normal. O mais assustador é que muitos acham normal. É normal me tornar um político, é normal me tornar um vereador e roubar. Não é nem tanto, né, que a sociedade brasileira já associam, né, a política com a corrupção. A política para me tirar vantagens, a política para me beneficiar. Não estar para o outro, não estar para o todo, não estar para a comunidade. E sim ocupar aquele determinado cargo e tirar o máximo de proveito desse cargo, principalmente com relação a dinheiro para me proporcionar um carro bom, me proporcionar uma casa boa, me proporcionar férias no exterior e assim por diante, ok? Meter a mão. Continuando aqui o diálogo. A contrariedade apareceu como uma breve chispa nos olhos melancólicos de Armando. Eu não diria, Tatá, foi mal. Foi mesmo. Acho que o senhor não precisa se preocupar. Isso aqui é o advogado falando. Não é o que os jornais estão dizendo. Isso aqui é o advogado falando. Ah, eles irão dizer muito mais. O senhor é notícia, sabia? Eles vão torcer, apertar, distorcer, fazer o possível para manter essa notícia. Estamos no reino encantado da mídia, meu amigo. Não lhe contaram? Ah, fala sério, doutor. Pois eu estou falando, muito sério por sinal. Sabe de uma coisa, seu Armando? Eu conheço muito bem o meu ofício. Conheço as leis deste país e posso lhe garantir que serão elas que o livrarão de tudo isso, inclusive da mídia. Logo, logo, ela vai deixá-lo de lado por coisa maior. Reflitam sobre esse parágrafo. O Senhor não se sente ofendido por dizer isso? Sente? Isso aqui é o corrupto falando para o advogado, repetindo. O Senhor não se sente ofendido por eu lhe dizer isso? Sente? Isso aqui é o advogado falando. Beleza? Então, reflitam sobre tudo isso que eu falei para vocês. Reflitam sobre este diálogo, essa parte eu quero explorar ainda mais com vocês, ok? Então fiquem em paz, fiquem com Deus. Na nossa próxima sala de aula virtual
eu vou voltar essa questão da banalidade do mal com vocês, ok? Tchau, tchau. Tudo de bom, meus amigos.